Olá pessoal, professor Wilson, e hoje a nossa aula sobre vírgula no período simples. A gente sabe que questão de vírgula é questão comum nos concursos, portanto, basta assistir esta aula aqui e já vai saber pelo menos aquilo que se refere à primeira parte, que é a vírgula dentro do período simples, na relação sujeito, verbo, objetos e o adjunto adverbial. Certinho? Vai ver como é facinho, facinho. Bom, primeira coisa, o que eu coloquei aqui? Esse esqueminha SVOA, ou seja, o SVOA, é chamada a ordem direta da oração. Ordem direta da oração. Não é a ordem correta, né? Não tem nada a ver com correto, é a ordem direta. Ou seja, primeiramente o sujeito, segundamente o verbo, depois o objeto e o adjunto adverbial. Então, o que nós temos aqui? Uma organização direta. Nesta situação em que eu tenho os termos na ordem direta, não se utiliza vírgula. E um detalhe importante com relação a estes termos. Jamais, isso é regra básica da vírgula, jamais se separa sujeito do predicado por vírgula, ou seja, jamais vai haver aqui uma vírgula entre sujeito e o verbo, ou dependendo da situação que a gente vai ver o termo que houver ali, certinho? Então dá uma olhadinha aqui, acompanha comigo. Aqui eu tenho, coloquei uma oração em que eu tenho todos os termos. Olha lá, está aqui o verbo, o sujeito, escreveu algo, um objeto direto, e escreveu para alguém, um objeto indireto. Então, o que eu tenho aqui? Na semana passada, um adjunto adverbial que caracteriza o quê? O tempo, ou seja, eu tenho uma circunstância de tempo para o ato de escrever. Essa locução exerce a função de adjunto adverbial. Certinho? Muito bem. Agora, vejam o que eu fiz aqui. Coloquei o mesmo esqueminha, vejam que eu retirei o azinho, ele não aparece aqui, que é o adjunto adverbial. Então, o único termo que se deslocado dentro desta oração vai carregar consigo a vírgula é o adjunto adverbial. Os outros termos podem brincar ali dentro à vontade e não vai haver vírgula, nós vamos ver isso. Tá? Então, o que acontece aqui? Sujeito, verbo e objetos. Eu posso deslocar esse adjunto aqui para frente? Posso, sem problema nenhum, é critério meu. O que me faz colocá-lo na frente, ou entre sujeito e verbo e objeto, é a ênfase que eu quero dar para esta circunstância. Porém, no momento em que eu desloco esse adjunto, esse elemento, este termo, a vírgula vai aparecer, certo? Mas e se fosse, por exemplo, um advérbio hoje? José escreveu uma carta para seu irmão hoje. Se eu quisesse deslocar esse hoje, também carregaria vírgula, também teria que ter vírgula? Quando é um adjunto adverbial pequenininho, assim, um advérbio hoje, por exemplo, eu posso colocá-lo ou não. Quando ele é maior, já como uma locução, o mais adequado nesse caso é que se coloque para aparecer ali a questão estrutural, a ênfase que eu dei àquela circunstância, eu antepus essa circunstância, ou quem sabe eu intercalei a circunstância, como a gente já vai ver. Tá? Então, o que vai determinar, por exemplo, se fosse o hoje, seria a entonação. Hoje, José escreveu uma carta. Hoje, José escreveu uma carta. Então, essa forma de entonação, eu tenho que mostrar isso. Na fala fica fácil, mas na escrita, o meu interlocutor vai ter que entender que eu quis dizer hoje, o Zé escreveu, ou hoje Zé escreveu uma carta. Então muda a entonação, é mais linear, ou não, é o que vai fazer com que eu coloque essa vírgula. Mas estamos falando de adjunto adverbial, cuidado, porque eu posso dar essa pausa, essa entonação entre sujeito, verbo e objeto, e aí não pode haver vírgula. Então essa ideia de que a vírgula é pausa para respirar,
O dia que o cara tá asmático lá, de uma crise de asma, e aí ele vai encher de vírgula ali o texto inteiro, né? Cada respirada que ele dá. Não. A vírgula tem a ver com essa entonação, mas a vírgula é uma questão sintática. Eu tenho que saber por que a vírgula está ali, ou se eu posso ou não colocá-lo, o que determinou essa escolha. Mas tem a ver com a função sintática. Isso tem que realmente saber, tem que ficar bem claro e conhecer as funções sintáticas para poder avaliar isso, tá? Então, o que acontece nesse caso? Eu posso deslocá-la aqui para frente? Posso. Posso colocar esse adjunto, esse termo aqui para frente. Então, esse Azinho vem aqui. Então, o que vai ser? Na semana passada, vírgula. Então, está aqui o nosso adjunto adverbial anteposto. E aqui, os outros termos eu mantive a mesma ordem, tá? José escreveu uma carta. Eu posso colocar esse adjunto entre o sujeito e o verbo? Claro, perfeitamente. Está aqui, sujeito e verbo, porém, vírgula e vírgula. Eu não tenho, neste caso aqui, uma vírgula separando o sujeito do predicado. Eu tenho duas vírgulas separando um termo intercalado, que é o adjunto adverbial. É um termo acessório, certinho? Então, e aí o resto eu mantive, né? Objeto direto, objeto indireto. Olha aqui, eu posso colocar esse adjunto entre o verbo e o objeto? Posso também colocá-lo aqui. Vejam aqui o exemplo, o verbo, o sujeito, olha lá, aqui, e eu tenho o nosso adjunto entre o verbo e o objeto, sem problema nenhum. E ainda, uma outra possibilidade, como aqui eu tenho objeto direto e objeto indireto, eu posso colocá-lo aqui entre os dois objetos. Tá aqui, na semana passada, entre o objeto direto e o objeto indireto, sem problema nenhum. Então, em qualquer uma dessas situações, está de acordo com a norma culta, sem problema nenhum. Porém, nesses casos, as vírgulas, porque nessa primeira situação né? Porém, nas outras situações, ele vai aparecer intercalado entre vírgulas. Facinho, né? Muito tranquilo, mas, claro, tem que saber reconhecer os termos. Eu sei que tem que reconhecer que é um sujeito, que é objeto direto, que é objeto indireto. Então, isso aí tem que ficar bem tranquilo. Muito bem. Já esse outro exemplinho que eu coloquei aqui foi exatamente para ilustrar o que eu comentei no início. O que eu disse? Aqueles termos, sujeito, verbo e objetos, se deslocarem dentro da oração e nós mantivermos o adjunto aqui, o adjunto aqui nessa posição, lá no finalzinho da oração, se nós mantivermos esse cara aqui, independente desta ordem aqui, não pode haver vírgula, tá? Então vejam que aqui eu não mexi nessa ordem exatamente para ficar mais didático, né? Para que tu possas enxergar o deslocamento somente do adjunto, tá? O fato é que lá eu mantive o adjunto, vou colocá-lo vermelhinho, tá? Olha lá, lá no final, tá? Os outros termos, vejam que aqui eu botei, por exemplo, o objeto indireto aqui, coloquei o objeto direto lá, para seu irmão, escreveu. Aí o cara pode pensar, para seu irmão, escreveu José. Tem que colocar uma vírgula. A vírgula aqui não pode. Embora eu faça uma pausa, não pode. Por quê? Porque entre estes termos não pode haver vírgula. Certinho? Então, para seu irmão, objeto indireto, verbo, José, o sujeito, o objeto direto, e por último o nosso adjunto adverbial. Está lá, no lugarzinho dele. Olha o que acontece aqui. O José, o escreveu, está aqui, ou seja, verbo, objeto direto, sujeito, objeto indireto, e o nosso adjunto adverbial lá no final. Então, independente desta ordem, nós podemos trocar essa ordem aqui, desde que nós mantenhamos o adjunto adverbial lá no final, tranquilinho, não pode haver vírgula. Cuidado com um detalhezinho, que é o fato de nós deslocarmos, por exemplo, somente o sujeito, tá? Ou num caso de uma situação em que nós não tenhamos, por exemplo, um dos objetos, ou que o verbo seja intransitivo, não faz diferença, tá? Então, por exemplo, se o verbo for intransitivo, eu vou ter o verbo, o sujeito, o verbo e o adjunto.
Tá? Então, se eu deslocar, por um acaso, este sujeito aqui para cá, nessa ordem aqui não há vírgula. Se eu deslocar o advérbio para cá, aí sim, tá? Ó, posso fazer assim, sujeito, verbo, então eu posso colocar o adjunto aqui na frente, posso colocá-lo aqui. Agora, cuidado, tá? Vejam que eu posso ter sujeito, verbo e adjunto, tá? Mas eu posso fazer o seguinte, eu deslocar o sujeito aqui, tá? Então aí não vai vírgula. Por quê? Porque eu tenho os dois termos na ordem. O que está deslocado dessa posição é o sujeito, tá? E não o adjunto. Ah, mas o adjunto ficou entre o verbo e o sujeito ficou, mas porque eu tenho um sujeito deslocado, tá? Então poderia ser assim, ó. José viajou no mês passado. Olha só. Eu tenho aqui, ó, o verbo, está aqui o nosso verbinho, o sujeito e o adjunto adverbial. Então, a ideia de tempo, a circunstância de tempo, certinho? Agora, eu poderia, por exemplo, colocar, como eu falei, deslocar no mês passado, ó, vou colocar aqui, ó, no mês passado, e aí eu vou ter o quê? Uma vírgula, José viajou José, então essa ordem aqui não importa para nós, ó, José viajou. O que aconteceu agora? Nós antepusemos o nosso adjunto, fizemos isso aqui, ó, tá? Agora, se nós pospusermos o sujeito, tá? Por exemplo, viajou na semana passada. José, o que aconteceu aqui? O sujeito que estava aqui, nós trouxemos para cá. Então é o sujeito que está deslocado. O adjunto adverbial está na ordem, olha lá. Ó. Primeiro seria o sujeito, o verbo e o adjunto adverbial. O que nós fizemos foi a posposição do sujeito. Então, nesse caso, não se coloca vírgula. Eu disse que é facinho? Bem tranquilo então, queridos. Até a próxima. Um abraço.